Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. O assunto hoje então é escalas termométricas, tá? Eu preparei um videozinho para a gente conversar sobre alguns aspectos. Então, escala termométrica são as escalas que nós utilizamos para poder medir temperatura, tá? Então, o princípio físico por trás que permite que a gente meça a temperatura é baseado em dois princípios. Um é o equilíbrio térmico, que é o quê? Eu tenho que dois corpos vão estar em equilíbrio térmico quando eles estiverem na mesma temperatura e não tem fluxo de calor. Como a gente discutiu na atividade de calorimetria, quando dois corpos estão em temperaturas diferentes, eu vou ter o fluxo de calor indo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles atinjam a mesma temperatura, não haja mais um fluxo de calor entre eles. Tá? E o segundo princípio que é importante para a gente falar relacionado às escalas termométricas é a dilatação e contração térmica. É o princípio de que o quê? Normalmente, quanto maior tiver, né? Então a gente falou que a temperatura tem a ver com o estado de agitação das moléculas, né, dos átomos. Quanto maior a temperatura, normalmente os átomos vão se distanciar uns dos outros. Isso vai levar que com o aumento da temperatura eu tenho uma dilatação da matéria, né, dos sólidos e dos líquidos. Vai ter um aumento do tamanho de sólidos e líquidos. De uma maneira complementar, se eu tiver uma menor temperatura, as moléculas se agitam menos e vão ficar mais próximas, eu tenho uma contração. Esses dois princípios vão permitir a formação do termômetro, que a ideia é o quê? Eu tenho normalmente um tubo de vidro com a marcação nele, uma substância dentro que ela vai se expandir ou contrair com a variação de temperatura. Ela vai se expandir e contrair até entrar em equilíbrio com o que está ao seu redor. O fato, então, vai entrar, vamos dizer que a temperatura fora do termômetro esteja maior, o calor vai entrar, né, no termômetro, vai aumentar a temperatura da substância lá dentro, normalmente hoje em dia mercúrio. O mercúrio vai se expandir ao longo do tubo graduado vai se expandir até que a temperatura fique igual à do que está ao redor dele. Então, com isso, a gente consegue ter uma estimativa de qual é a temperatura daquilo que a gente está medindo com o termômetro. Tá? Então, equilíbrio e dilatação são importantes para a gente ter a base da medida de uma escala de uma medida de temperatura. Como eu falei aqui, são um tubo, por exemplo, graduado. Então, a graduação, a escala em que isso vai ser feito, né, as unidades de medida é que vão variar. Né? E como é que isso vai? As três escalas que a gente já ouviu falar normalmente é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Mas a história começa um pouquinho antes. Ela começa com Olaus Homer, um cientista dinamarquês, tá? Ali nos idos de 1640, né? Nascido em 1644, morreu em 1710. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer uma medição direta da velocidade da luz. Tá? E lá por 1701, ele propôs uma das primeiras escalas termométricas. Tá? Ele desenvolve um termômetro a álcool e faz uma escala termométrica para seu uso. A gente tem que pensar que em 1700 e alguma coisa, você não ia na lojinha e comprava um termômetro. Né? Os pesquisadores daquela época eles tinham que produzir seus próprios equipamentos de pesquisa. E a escala que ele utiliza é bem interessante que o quê? O zero da escala é uma solução de amônia no gelo, então é a menor temperatura que ele conseguia alcançar naquele momento. Essa temperatura ele chama de zero. Por quê? Porque ele não quer trabalhar com números negativos. Então o menor valor da escala que ele tiver vai ser o zero. Nessa escala dele, ele percebeu que a água com gelo tinha sempre um valor mais ou menos constante. E ele determina esse valor como 7,5. Tá? É um aproximado na escala dele formada. E a outra coisa que ele percebe que tem um valor basicamente constante é a água fervendo. E ele dá esse valor de 60 para a água fervendo. Por que o valor de 60? Isso é bem interessante também, como parte de você pensar que algo acontecendo não tinha calculadora, não era fácil de ter os materiais, porque 60 é um número que é fácil fazer conta. Né? Não parece, não é uma coisa que a gente presta muita atenção, mas o que acontece? Se eu precisar dividir 60 posso dividir por 30, por 20, por 15, por 12, por 6, por
4 por 5, né? Então você tem um monte de números, né, dentro de 60 pelos quais eles são divisíveis. Então é fácil eu ter uma conta aproximada de divisão da fração de 60. Tá? Então escalas de 60 eram bastante utilizadas. Né? Então o Homer ele vai fazer essa escala dele, 0 sendo o ponto mais baixo, para ele não ter que trabalhar com número negativo, 60 sendo o ponto mais alto da escala dele. Ok? E aí entra Fahrenheit, também um físico holandês, alemão, polonês. Né? Naquela época você não tinha essa divisão entre os países muito claras ali. Tá? Então, hoje em dia, sabemos que ele era dessa região. Viveu de 1686 até 1736. Tá? E ele desenvolve o termômetro de mercúrio. Alguns dizem que ele trabalhou com Homer e que ele aperfeiçoou a escala do Homer. Tá? O Fahrenheit, ele, além de ser físico, ele trabalhava também, ele era um soprador de vidro. Então ele fazia objetos de vidro. E os termômetros dele foram muito, ele aperfeiçoou muito a fabricação do termômetro e, portanto, a sua precisão. O fato dele ter começado, né, ele ter desenvolvido o uso de mercúrio ao invés de álcool, fez com que a escala fosse mais precisa. Ele conseguia tirar medidas melhores. Então ele pega a escala do Homer, que era de 0 a 60, e ele consegue dividir em mais intervalos, porque o equipamento dele é melhor. Então, isso é uma coisa legal, que se você olhar a escala Fahrenheit, o que ela tem? Então, o 0 da escala é a solução de cloreto de amônia no gelo também. Tá? O 0, né, a água, e o que historicamente às vezes se comenta é porque o valor de 100 graus Fahrenheit ficou próximo da temperatura do corpo humano. Então, muitas vezes é dito que ele utilizou a temperatura do corpo humano para graduar, né, para calibrar os seus termômetros. Então, a temperatura de 100 graus seria 100 graus Fahrenheit seria a temperatura do corpo humano. Os registros apontam que não, que na verdade ele simplesmente conseguiu dar mais precisão para a escala de Homer, então ele multiplicou, né, ele fez 4 intervalos em cada intervalo da escala original de 60, e ela iria de 0 a 240. Ajustes seguintes fizeram com que ela fosse de 0 até 212, tá? Mas então originalmente a escala do Fahrenheit iria de 0 a 240 como uma melhora da escala de Homer. Uma coisa interessante dessa escala é isso, que a temperatura do corpo humano em Fahrenheit ela cai aproximadamente nos 100 graus. Tá? E os 32 graus Fahrenheit é por ali onde seria a mistura de água com gelo. Legal? O próximo a trabalhar com esse tipo, e você vê que, na verdade, se a gente voltar aqui, ó, estamos falando de 1710, 1736, 1744, né? Daí entra o Celsius. Né? O Celsius ele trabalhou muito com a relação entre temperatura, tá, e pressão atmosférica. E ele percebe essa questão de que, ao nível do mar, a água com gelo e a água fervendo, a temperatura é muito precisa, ela é sempre a mesma. 100 graus Celsius para a água fervendo, 0 graus Celsius para a água e gelo no nível do mar. Então ele, na verdade, desculpa, eu falei, ele percebe que essa temperatura não muda e ele decide propor uma escala de 100 divisões, para ser uma escala mais próxima do número decimal e que seja fácil de calibrar. Então o 0 passa a ser água com gelo, os 100 graus Celsius, água fervendo no nível do mar. Por quê? Porque anteriormente, como eu falei, a escala de Homer e a escala de Fahrenheit se baseavam, o 0 era uma solução, né, de cloreto de amônia no gelo e tudo, e você imagina que se muda um pouco a composição dessa solução, essa temperatura já mudou. O 0 está um pouco fora de lugar, então é mais difícil de calibrar a escala de Fahrenheit e a escala de Homer. Né? Nesse aspecto, o Celsius propõe uma simplificação, vamos dividir em 100 intervalos, e o 0 ficar numa coisa que é facilmente reprodutível, a água com gelo ao nível do mar, o 100 também em outra coisa reprodutível, a água fervendo ao nível do mar. Tá? Na sequência, né, quem vai trabalhar com isso, daí já quase 100 anos depois, a próxima mudança vem com William Thomson, primeiro Lord Kelvin. Ele foi um cientista escocês-irlandês, tá? E propõe a ideia do seguinte, vamos dizer, a gente vem falando que temperatura é um estado de agitação da matéria.
Então, quanto mais agitada a matéria, maior a temperatura. E o contrário, se eu tiver a matéria muito parada, vai chegar um momento em que o movimento da matéria parou completamente. Se ele cessou completamente, eu teria um zero absoluto. É a temperatura em que toda a matéria está parada. O Lord Kelvin trabalhou, na verdade, com a expansão dos gases, né? Então a relação entre temperatura e pressão. Então a pressão sendo uma relação de quão em movimento o gás está, as moléculas de um gás estão, e ele extrapola a ideia de que o gás, quando estiver completamente parado, tá, ele é o zero absoluto. Então ele trabalhou e ele decide usar os mesmos incrementos, né, a mesma escala dos Celsius, basicamente, só que deslocando o zero. O zero absoluto ficaria por volta de menos 273 graus Celsius. Então o zero Kelvin é o menos 273 graus Celsius. O que isso significa quando a gente fala em termos de escala? Tá? Significa o seguinte, quando a gente comenta de uma escala, a gente não está sempre se referindo ao mesmo tamanho aqui de uma coluna de mercúrio, por exemplo. Tá? Então, a única coisa que muda é o número que está escrito do lado. Então, vamos supor que é esse tamanho aqui em preto que a gente colocou da coluna de mercúrio desse termômetro, né, represente uma medida de água em ebulição ao nível do mar, 100 graus Celsius. Na gradação em Fahrenheit vai estar marcado o quê? 212 graus Fahrenheit. E na temperatura em Kelvin, 373. Tá? No caso, a temperatura do corpo humano, próximo de 37 graus Celsius, né? Então se a coluna de mercúrio estivesse por aqui, em graus Celsius nós lemos 37 graus, 36,5. Né? Em Fahrenheit, 98 graus mais ou menos, 98 graus Fahrenheit. E em Kelvin, se houver, né, um termômetro em Kelvin, aqui nos seus 310 mais ou menos graus, né, 310 Kelvin. É importante que o Kelvin, por ser uma escala absoluta, ele não tem grau Kelvin, ele é Kelvin, é uma escala absoluta. Tá? O 0 graus Celsius, por outro lado, temperatura de fusão da água, okay? Um termômetro em Fahrenheit estaria marcando 32 graus Fahrenheit. Tá? E um termômetro em Kelvin, 273. Então, a gente volta a falar mais sobre as escalas. Esse primeiro vídeo era mais sobre a parte histórica, mas para já ter essa ideia, noção. O que a gente está medindo fisicamente é uma coluna de mercúrio, vamos dizer, o termômetro mede a coluna de mercúrio, ou uma emissão de radiação infravermelha, uma medida do estado de agitação da molécula. O quanto as moléculas estão agitadas, ele não muda entre Celsius, entre Fahrenheit e entre Kelvin. Tá? O que muda é o número que cada cientista propôs ser utilizado para marcar aquele ponto. Okay? Então, muito obrigado por vocês, continuem se cuidando e a gente volta a falar mais tarde.